Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos dar início a esse tempo de culto, a esse tempo de louvor e adoração. Aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa, convido para nós orarmos ao Senhor. Buscarmos ao Senhor em oração agora, invocar o seu nome e aprender dele, do seu Espírito, porque o Senhor, como diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo do Senhor nos guia em toda a verdade, que Ele nos guie nessa hora, em toda a palavra do Senhor, que o Senhor receba agora o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, ouvir a sua palavra, mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, Pai, tão precioso, um momento, ó Deus amado, que viemos a esse lugar para te louvar, para te engrandecer, para te glorificar, para ouvir a sua voz, ó Pai amado. Fala conosco pela tua palavra que é santa, tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus amado, e cada coração, ó Deus, agora, cada coração aqui presente e os que estão, ó Deus, nos acompanhando ou virão acompanhar na internet, Senhor, seja por ti alcançado, seja por ti tocado pela tua palavra, Senhor, naquilo que nós aprendemos, das coisas que o Senhor fez no passado, de toda a providência de Deus, nós possamos saber, ó Pai amado, que nós saibamos em todo o tempo que a providência que o Senhor, ó Deus, entrou na vida de José, o Senhor também entra na nossa vida com a mesma providência, porque o Senhor é cheio de graça, o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é bom. Nós te louvamos, Pai, e te pedimos, fala, Senhor, dá ouvidos para ouvir, dá-nos boca para glorificar, dá-nos coração que creia, Senhor, e que se incline para ti nessa hora. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Amém.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus, ouvi na terra, no mais profundo nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, rei alto amor, assim esta canção e os povos cantam por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Jesus, confins da terra, no mais profundo das alturas do céu, louvado dentro dos corações, em alto amor, assim esta canção e os povos cantam por toda a eternidade, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Grande Deus, seja louvado. Seja louvado. Toda glória para ti, ó Deus. Toda honra, todo louvor, todo cântico, todo canto dos instrumentos, as palmas, a nossa vida é para ti, Senhor. Se não for para te adorar, ó Pai, ó Senhor, para que nós nascemos, Deus? Nós nascemos para te exaltar, para dizer que o Senhor é tudo nas nossas vidas. Senhor, obrigada porque nós somos privilegiados em poder te exaltar, em poder te adorar, porque o Senhor é o nosso bem maior, não há outro bem além de ti, ó Deus. Grande, grande, grande é o Senhor. O Senhor é tão bom, Deus. O Senhor não é balela, o Senhor é bom e é bom o tempo todo o Senhor é bom. Deus, obrigada, Senhor, porque podemos servir a este único e verdadeiro Deus. Obrigada porque o Senhor nos escolheste, ó Pai, para te engrandecer. Senhor, recebe a nossa adoração essa noite, Deus, que suba ao Senhor com um aroma suave, Deus. Oh, grande Deus, amado das nossas vidas. Senhor, continua conosco, Deus, queremos aprender mais de Ti.
Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos aprender do Senhor e guardar no nosso coração, ó Pai. Senhor, consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar diante do altar, trazendo a nossa oferta, ainda louvando ao Senhor e declarando que o Senhor é grande, grande Deus seja exaltado. O grande Deus seja exaltado para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, Provérbios capítulo 3 de Provérbios, a partir do versículo 5, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O versículo 9 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Nós possamos tentar para essa palavra, foi escrita por Salomão, um homem que foi instruído em toda a sabedoria, e ele escreve isso, meus irmãos, não só para o tempo dele, mas também para o nosso tempo, de honrar ao Senhor. Esse momento é um momento de honrarmos ao Senhor, amém? Então, compareça louvando ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus por poder honrar o Senhor. Irmãos, quem somos nós para honrar ao Senhor? Né? Mas Salomão, amados irmãos, ele diz aqui, honra ao Senhor. É um imperativo aqui, né? Honrai ao Senhor tua fazenda e tuas primícias da tua renda. Que privilégio poder honrar ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado e ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Pai Santo, obrigado, Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, por comparecermos, ó Pai, e só podemos, ó Deus, porque o Senhor nos tem dado, Pai. O Senhor nos tem dado,
ó Deus, as sementes para que nós possamos, ó Deus, semear. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado pão, e nós temos comido do teu pão. Teu pão que alimenta, Senhor, ó Deus, a nossa alma, que nos sustenta em pé, Senhor, que nos fortalece, Pai, que dá, Senhor amado, força e vigor, Pai amado, para que o nosso organismo, Senhor, não só físico, mas espiritual, esteja firme no Senhor, Pai amado. Obrigado. Abençoa, Senhor, agora, Senhor, essas ofertas que estão trazidas. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Seja consagrado a Ti tudo, Pai, porque é do Senhor, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos. Abençoa o Teu povo, abençoa os meus irmãos, abençoa esta igreja, abençoa, Pai, e faz, ó Deus, ampliar os nossos termos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. No evangelismo, nas missões, na proclamação da Tua palavra, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, no repartir, Senhor, opera no meio da igreja, no meio do Teu povo, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus, oramos Te agradecendo, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 40. E vamos meditar nessa bendita palavra, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler capítulo 40. Permaneça com a tua Bíblia aberta, e nós vamos juntos viajar pela palavra do Senhor. E cada versículo, cada palavra, cada momento, nós possamos olhar para o que Deus fez, para o que Deus faz, para a providência divina em situações difíceis. Nós precisamos olhar para isso e tirar disso ensinos. Tirar disso, meus irmãos, lições para a nossa vida. Primeiro, saber que Deus está no controle de tudo, mesmo quando foge do nosso controle, não foge do controle da mão de Deus. Isso que nós vemos em 40 de Gênesis. Quando nós vemos situações acontecendo, em todo Gênesis, nós vemos, meus irmãos, Deus sempre trabalhando, sempre guardando, sempre livrando. Nós vemos lá com o próprio Judá, agora nós estamos vendo com José. Assim é com as nossas vidas. Deus, meus irmãos, guardando, Deus livrando, Deus cumprindo o seu propósito. Deus cumpre todo o seu propósito na nossa vida e na vida dos seus servos. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 40. Vamos ler todo esse capítulo. Esse capítulo é dividido em 4 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o 8, a segunda parte do 9 até o 15, a terceira parte do 16 até o 19 e a quarta parte vai do 20 até o 23. As 4 partes, meus irmãos, que mostra José numa situação difícil, mas que mostra a graça de Deus com ele. A graça de Deus está com a nossa vida. Vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que vocês estão tristes e os vossos semblantes? Por que hoje vocês estão tristes os vossos semblantes?
E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho, e José disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, ou 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Terceira parte. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam no cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Quarta parte. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor, no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e esse deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu de José. Esta é a palavra do Senhor. O capítulo, meus irmãos, que nós, olhando, falamos assim: poxa, mas como que pode um servo de Deus estar numa situação dessa? Hoje, meus irmãos, no século 21 que nós vivemos, as pessoas pensam que por serem servos de Deus não podem sofrer doenças, não podem passar por dificuldades, não podem enfrentar combates. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que nós vemos na Bíblia. A Bíblia é clara em dizer, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O problema não é passar por aflições, porque isso passaremos, porque Jesus disse. O problema é passar por aflições sem ânimo, o que Jesus não disse. Então nós passamos pelas aflições, amados irmãos, mas o bom ânimo do Senhor está sobre a nossa vida. O Espírito do Senhor está sobre a nossa vida. E nós vemos na vida de José esse Espírito do Senhor o guardando, o livrando, o abençoando, o sustentando, o animando. Em meio à terrível condição, o seu espírito estava animado no Espírito do Senhor. O nosso espírito tem que estar animado no Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor habita em nós. O Espírito do Senhor opera em nós, e opera através de nós. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, o meu Espírito testifica com o Espírito, é o Espírito de Deus testificando com o Espírito do homem, de que somos filhos, e por isso clamamos: Abba, Pai. Nós sabemos, amados irmãos, que José estava preso injustamente, não é verdade? Olha onde que ele estava. E aconteceu depois destas coisas. Que coisas? Que tudo o que o Senhor, tudo que José fazia, o Senhor fazia prosperar. O José era um abençoado. Aonde ele colocava a mão, prosperava. Aonde ele colocasse a mão, ia dar certo. Aonde que ele colocasse a mão, as pessoas viam.
ele tinha testemunho das pessoas em volta, ele tinha testemunho dos ímpios, ele tinha testemunho do próprio oficial do faraó. Então, depois dessas coisas, aconteceu então que o copeiro do rei e o padeiro do rei pecaram contra faraó. A Bíblia não diz o que eles fizeram, mas eles fizeram alguma coisa que ali os fez chegar na prisão. Então, olha só. A prisão ficava na casa de Potifar. A prisão ficava dentro da casa de Potifar. Então, José, quando ele chega do Egito, ele vai e é vendido para Potifar. E lá na casa de Potifar, ele era escravo. E lá na casa de Potifar tinha prisão. A prisão do Egito era na casa do capitão da guarda, que é Faraó, que é Potifar. E lá está José. Agora ele não está mais na casa do Potifar como um servo servindo ali a sua mesa. Agora ele está na prisão, servindo os prisioneiros. E quando ele está ali, de repente chega os dois oficiais do rei Faraó, do rei Faraó não, do Faraó, né? E a Bíblia diz então, amados irmãos, que lá no versículo 3, que o faraó entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, que é Potifar, na casa do cárcere, no lugar onde também estava José preso. José estava na casa do cárcere. Na casa do cárcere. Amados irmãos, pensa numa derrocada de uma vida. O queridinho do papai, que está no colo do pai, o pai o amava extremamente, lhe dava sempre as melhores porções. De repente, esse rapaz, ele com 17 anos, um jovem, saindo da sua adolescência, da sua juventude, ele é então ali invejado pelos seus irmãos, da inveja dos seus irmãos, passa por uma cova sem água, de uma cova sem, quer dizer, primeiro antes de jogar na cova, tiram a veste de José, a veste colorida de José, a capa, a túnica de José. Depois lançam numa cova sem água, da cova sem água vendem como escravo para os ismaelitas e os amonitas, os midianitas, midianitas e os ismaelitas levam ele para o Egito, e lá no Egito ele é vendido como escravo para Potifar, e lá em Potifar ele é acusado injustamente, e agora ele vai para a prisão que está na casa de Potifar, e lá na prisão da casa de Potifar, ele não é simplesmente um preso, ele é um escravo na prisão na casa de Potifar. Você já leu Filipenses capítulo 2? A Bíblia fala assim, que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo. Quer dizer, despiu da sua glória, mas não que ele veio a esse mundo e deixou a sua divindade de lado. Ele veio como Deus homem. Ele veio, amados irmãos, mas ele fez homem, e sendo homem se fez servo, e sendo servo morreu, e morrendo, morreu morte de cruz. É a mesma derrocada, irmãos. É a mesma descida. José e Jesus, amados irmãos, se a gente fizer comparações, a gente vai ver muitas semelhanças. Porque José é um tipo de Cristo. É uma figura do que Cristo ia fazer mais tarde. Então lá está José, na prisão. Preso o quê? Injustamente. De repente chega do lado dele dois presos justamente. Isso te remete a alguma coisa? Isso nos remete ao Calvário. Porque lá está José preso injustamente. De repente chega dois do lado dele, meus irmãos, os dois justamente presos. Não, a Bíblia não fala o que eles fizeram para o faraó, mas eles estão lá, meus irmãos, justamente presos.
Então começa, meus irmãos, a tratativa de Deus, a providência divina. Por isso, amados irmãos, nas situações que enfrentamos, nas adversidades da vida, nós precisamos saber que a providência de Deus está sempre conosco. Está sempre conosco. Então a palavra de Deus diz que então eles estavam ali, José, o copeiro. O que é o copeiro? O que o copeiro faz? Mexe com o copo. Copeiro. Ele dá a taça para o faraó beber. Ele mexe com o copo, ele dá e tira o copo. Ele, irmãos, ele tem uma função muito importante, porque o faraó não bebe sem antes o copeiro experimentar a bebida, porque se tiver envenenada, quem morre é o copeiro. Ele é um oficial, apesar da tradução nossa aqui dizer eunuco, são oficiais, 2 oficiais do rei. São 2 oficiais do rei, assim como Potifar. São oficiais do faraó. E lá está o copeiro e o padeiro. Então o copeiro que dava o copo na mão do faraó, e o padeiro que fazia os pães, que fazia ali toda ali a parte de patisserie, toda a parte, meus irmãos, ali da panificadora do Egito, era ele que era ali o responsável. Mas eles tiveram um sonho, irmãos. Cada um teve um sonho. O copeiro-chefe, ele teve um sonho que nos aponta o seguinte. Olha só, acompanha aí na tua Bíblia. Diz assim: e ambos sonharam um sonho, estou lendo 5, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E José chegou então de manhã e olhou eles tristes. Imagina, irmãos, numa prisão, num calabouço, numa cova. José fala aqui que era uma cova, não devia ser um lugar legal, não. E José se espantou de vê-los tristes. Por que vocês estão tristes hoje? Sinal que não era comum a tristeza deles. Eu não sei se José dava uma alegrada naquela prisão, não sei o que acontecia ali. Por que vocês estão tristes hoje? Nós sonhamos e não há ninguém que interprete. E José lhe disse: não são de Deus as interpretações? Contai-me, conte-me o sonho, eu te peço. Amados irmãos, os irmãos sabem que José foi parar na cova por causa de sonhos, não foi? Por que ele foi jogado na cova? Porque ele chegava para os irmãos e falava: eu sonhei essa noite, tive um sonho. Mas ele não pedia interpretação para os irmãos porque ele sabia bem a interpretação. Muitos dizem que José contava o sonho arrogantemente. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Mas José estava falando para os irmãos, alertando seus irmãos e os seus pais, que ele ia cuidar deles no futuro. Não sabia como, não sabia. Mas ele sabia, meus irmãos, que Deus estava com ele. Conte o sonho, então, José disse para o copeiro e para o padeiro. Olha o sonho, irmãos, olha o sonho. Então, na segunda parte, o sonho dos oficiais de Faraó, a partir do 9. Então, contou o copeiro mor o seu sonho, e José lhe disse, contou o sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, uma videira diante da face daquele copeiro. Uma videira. Onde que nós vamos encontrar isso no Novo Testamento? Lá em João 15. O que está escrito lá em João 15, versículo 1? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, esse dá fruto. Olha só o sonho do copeiro. Estava diante de mim uma videira, uma vide. E na vide tinha 3 ramos, ou 3 sarmentos. E ela estava como que brotando. A sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. 3 ramos, meus irmãos, que acontecia algo maravilhoso lá. Brotava, florescia e frutificava.
Jesus disse o quê? Toda vara que está em mim produz fruto. Fruto. E esse copeiro teve um sonho, que era uma videira, tinha 3 sarmentos, e que brotava, florescia e frutificava. E ele continua dizendo: e os seus cachos amadureciam em uvas, né? E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e espremia no copo do Faraó. Ele pegava as uvas daqueles sarmentos e espremia no cálice que ele dava para Faraó. Olha só o sonho desse rapaz. Então disse José: esta é a interpretação. As 3 varas, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça. Os 2 iam ter a cabeça levantada, irmãos. Os 2 iam ter a cabeça levantada, tanto o copeiro como o padeiro. Os 2 vão ter a cabeça levantada. Só que um voltando para o seu ofício e o outro, vamos ver o sonho dele, o que deu. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Olha, meus irmãos, como esse capítulo 40, ele está todo vinculado com o Novo Testamento. O que José fala agora? Versículo 14, leia junto comigo aí. Porém, dá uma olhadinha agora em Lucas 23, 42. Segura aí, segura Gênesis, mas vai lá para Lucas. Lucas 23, você já deve estar pensando que palavra é essa que nós vamos ver em Lucas, né? Lucas 23, 42. Está escrito na tua Bíblia. E disse a Jesus, quem que disse a Jesus? Um dos ladrões que estão com ele, uma à direita, outra à esquerda. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Olha só, irmãos. José agora está falando para aquele copeiro: lembra-te de mim, quando fores restaurado ao teu reino, ou ao teu serviço, ao teu trabalho. O que aconteceu? Quando o copeiro foi restituído, nem sabia quem era José. O perigo de esperar em homens. Porque aquele que espera em homens vai ser frustrado. Aquele que espera em homens vai sofrer frustrações, decepções. José pensou que naquele momento aquele rapaz ia lembrar dele e ele ia sair. Na verdade, o rapaz lembrou, mas não nesse momento. Demorou bons anos. Bons anos. Nós vamos ver no capítulo da semana que vem. Mas olha só, amados irmãos, lembra-te de mim. Aí no versículo 15, José vai fazer a descrição da derrocada dele, a descrição daquele que estava assentado na casa do pai, aquele que estava recebendo todo o amor do pai. Agora José vai fazer aí a descrição da sua descida. Olha só, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, a sua terra, sua cultura, sua família, seu pai. E tampouco aqui, nada tenho feito para que pusesse-me nesta cova. Me colocaram injustamente naquela cova, e agora estão me colocando injustamente nesta cova. Um calabouço.
Agora, a partir do 16, vem a terceira parte do capítulo 40. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, ele ficou animado. Ele ficou animado. Poxa, olha, a interpretação ali foi boa. A interpretação ali, olha, o cara vai voltar para os seus afazeres, vai voltar a servir o faraó. Ele fala assim, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. 3 cestos? 3 cestos? Nem sempre branco é sinal de coisa boa. Lembra lá de Apocalipse capítulo 6? O cavaleiro branco, o cavalo branco, com um cavaleiro sentado nele. Todo mundo fala, uma boa parte da cristandade hoje, dos irmãos, muitos dizem, meus irmãos, que aquele ali ou é o evangelho sendo pregado, ou é o próprio Jesus, porque é o cavalo branco, e cavalo branco não é outra coisa senão Jesus. Que cor que era o cesto? Branco. Mas olha o que vai acontecer. Só um parênteses, nem tudo que reluz é... Tem um ditado, não tem? O cesto era branco, mas não é coisa de paz que ia ser sobre ele, não. Dá uma olhadinha aqui na sequência. 3 cestos brancos sobre o quê? Sobre a minha cabeça. Sobre a minha cabeça. Estava acima da cabeça dele. O que estava acima da cabeça dele? 3 cestos brancos, e no cesto mais alto havia todos os tipos de manjares de Faraó. Obra de... Quem é o padeiro? Quem era o padeiro? Ele. E as suas obras do padeiro, estava acima da sua cabeça. Olha que detalhe, irmãos. As suas obras estavam acima de tudo. Olha os pães que eu faço. Olha os manjares deliciosos que eu faço para o rei. Estava acima da cabeça. E o que acontecia? Estando esse cesto cheio das obras do padeiro, acima da sua cabeça, o que acontecia? As aves comiam do cesto sobre a minha cabeça, ele diz. Amados irmãos, assim como o cesto branco, o branco do cesto não indica necessariamente que é paz, que é livramento, que é vitória, assim também, meus irmãos, as aves dos céus não indicam na palavra de Deus coisas muito boas. Olha o que diz em Mateus capítulo 13, os irmãos também já devem estar lembrando o que diz Mateus capítulo 13 a respeito das aves dos céus. Mateus 13, versículo 4. Mateus 13, 4. Abriram aí? Mateus 13, versículo 4. O que está escrito aí? Vamos ler juntos? E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O padeiro teve um sonho que as aves dos céus estavam comendo o que estava sobre a sua cabeça no cesto branco. Agora olha o 19, Jesus vai explicar o que significa o versículo 4. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o... Então, o maligno, irmãos, as aves dos céus é a figura do maligno. As aves dos céus vieram e comeram as sementes que foram lançadas. Então, agora no 19, Jesus vai explicar quem são as aves dos céus. As aves dos céus é o maligno que vem comer aquilo que foi semeado. Mas vai comer de quem?
Vai comer de quem? Detalhe importante. De quem não? De quem não? Olha o detalhe do 19 aqui, irmão. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Mas e se vindo a palavra e a pessoa absorver, a pessoa entender, o que vai acontecer? O maligno não tem poder, as aves dos céus não vão comer. Por que as aves do céu estavam comendo daquele cesto? Primeiro, porque estava acima da sua cabeça. As suas obras estavam pensando que por causa das suas obras ele ia alcançar algum favor de Faraó. E a palavra do reino, quando vem ao coração, e nós não entendemos, amados irmãos, que é pela obra de Cristo que nós somos salvos, meus irmãos, quando nós não entendemos que não é pela nossa obra, mas pela obra daquele que morreu na cruz, quando nós entendemos isso, o maligno não arrebata a semente. Mas quando nós pensamos que é por nossa obra, que é aquilo pelo que nós fazemos, a nossa vida, olha como eu sou tão bom, olha esse negócio, meus irmãos, a primeira coisa que acontece quando a palavra vem, o maligno vem e come toda a semente. Em Mateus 13, 19, fala que as aves do céu são o maligno. Em Marcos 4, 15, vai dizer que é Satanás. E em Lucas 8, 12, vai dizer que é o diabo. É lógico que os três são o mesmo, né? Mas cada um dos três evangelhos, meus irmãos, vai falar que é o maligno, é Satanás, é o diabo. Por isso a necessidade, meus irmãos, de quando nós estamos ouvindo a palavra, nós precisamos atentar e entender e absorvê-la, guardar no coração. As aves dos céus não têm poder para comê-la. Porque você entendeu. Porque você recebeu. E recebeu de bom grado. E você recebeu a palavra, fala, Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Mas aquele homem pensava que pelas suas obras ele ia ser restaurado ao reino. Ele pensava que pelas obras do padeiro ele ia ser restituído. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Vamos lá. Versículo 18. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, a mesma coisa que os 3 sarmentos lá, os 3 ramos, 3 dias. Aí o 19 ele fala assim, dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça. Os 2 teve a cabeça levantada. Levantará a tua cabeça sobre ti. Sobre ti. Diferente, meus irmãos, do que José falou para o copeiro. Diferente do que José tinha falado. Levantará a tua cabeça, o versículo 13 diz assim, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará. Aqui ele diz assim, levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro. O padeiro, meus irmãos, ele foi enforcado, crucificado, e as aves dos céus comeram as suas carnes. Por quê? Lembra do ladrão da cruz? Lembra do ladrão da cruz? Quando Jesus estava, meus irmãos, um à direita, outro à esquerda, o que estava à direita, os 2 estavam falando mal de Jesus, estavam zombando de Jesus, os 2. Mas no momento, meus irmãos, abriu-se a visão do que estava à direita. Do que estava à direita começou a falar, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque fizemos por merecer estar aqui. As nossas obras nos trouxeram aqui. E nós não podemos sair desse lugar pelas nossas obras, porque as nossas obras nos condenam. Então ele olhou para Jesus e viu que Jesus era o santo de Deus, que ele estava ali injustamente, enquanto que o que estava à esquerda blasfemava. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e tira nós daqui também. E blasfemava.
e blasfemava contra Jesus. E o que estava à direita olhou para Jesus, amados irmãos, e disse para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabia, amados irmãos, que aquele que estava na cruz, ele sabia que o reino dele viria sobre a terra. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus olha para ele e fala assim: em verdade te digo, aletheia, aletheia, amém, amém. Lembra do amém, amém? De domingo? Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus inaugurou um novo e vivo caminho, diz lá Hebreus. Ele inaugurou um novo e vivo caminho, meus irmãos, e quem foi atrás dele? Estou chegando, Jesus. Está abrindo caminho para mim, estou indo atrás. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz. O outro pensava no que ele pensava? Pensava no quê? Os pensamentos, meus irmãos, desse padeiro o levou, meus irmãos, à morte, ao enforcamento, à crucificação, pendurou no madeiro, e as aves comeram a sua carne de sobre ti. E aconteceu, agora a quarta e última parte do capítulo 40. E aconteceu ao terceiro dia, o aniversário do faraó. Irmãos, José, não sei se sabia que ia ser aniversário depois de 3 dias. Mas era, meus irmãos, a festa de aniversário do faraó. 3 dias depois do sonho, 3 dias depois da interpretação do sonho, era o aniversário do faraó. E faraó então faz um banquete. Fez um banquete. Precisou do padeiro para fazer o banquete? Não. Porque o padeiro se vangloriava que sobre a cesto estava não só cheio de pão, mas estava cheio de manjares que o faraó gostava. Ao terceiro dia fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe são tirados da prisão. E o versículo 21, sim, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro. E esse deu o copo na mão de Faraó. Exatamente aquilo, meus irmãos, que José tinha interpretado, acontece com o copeiro. E com o padeiro também acontece a mesma coisa. Mas ao padeiro, chefe, enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Se esqueceu dele. E, meus irmãos, é uma redundância aqui. Ele fala assim: o copeiro-mor, o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu de José. Ele fala 2 vezes para mostrar, amados irmãos, que a nossa vitória, o nosso socorro, o nosso livramento não está em homens, embora Deus use de homens, e depois nós vamos ver mais para frente o que Deus fez, mas, amados irmãos, a nossa esperança está em Deus. José, apesar de ele estar na prisão, ele não estava, amados irmãos, desesperado. Nós não vemos isso na leitura da palavra. Nós vemos, sim, ele querendo sair de lá. Nós vemos, sim, ele, meus irmãos, ali fazendo de tudo para sair de lá. Mas
Esse é um ponto tão interessante, porque se ele tivesse desequilibrado mentalmente, emocionalmente, ele não servia aqueles dois copeiros, o copeiro e o padeiro. Ele não servia aqueles que estavam na prisão. Ele não ia conseguir servir. Ele ia ficar no canto, arrancando os cabelos, ia ficar murmurando, desesperado. Não. Ele sabia que o Deus que tinha falado para ele, que ele ia servir seus pais e os seus irmãos, que ele ia ser um instrumento para conservá-los vivos na fome, ele sabia que em algum momento Deus ia fazer, não sabia qual momento, mas sabia que ia fazer. Como eu disse, as coisas que fogem do nosso controle, irmãos, estão absolutamente no controle de Deus. Os momentos de dificuldades nós precisamos entender. É lógico que a hora que vem a crise, parece que uma nuvem negra vem sobre a cabeça e não conseguimos pensar mais em nada. Mas em nome de Jesus, quando vier esse tempo, que o Senhor te livre, mas quando vier os dias maus, que você possa olhar para o capítulo 40 de Gênesis e saber que o mesmo Deus da providência estava com José, o mesmo Deus da providência que estava com ele naquela situação, ele está conosco também em qualquer situação. Em qualquer situação. Em qualquer. Nós vemos isso claro. Nós vemos isso, meus irmãos, escancarado na palavra de Deus, em todo o Gênesis. Nós estamos no 40, faltam mais 10 capítulos para esse livro, finalizarmos o livro. Nesses 40 capítulos, em tudo nós vemos a mão de Deus trabalhando, operando, dirigindo. E o Senhor, meus irmãos, enquanto o homem ia fazer uma besteira, o Senhor, por graça e misericórdia, ia lá e livrava. Lembra de Abraão e Abimeleque? Abraão ia chegar, meus irmãos, lá nas terras de Abimeleque, ia descer ali para o Negueve. Aliás, vai passar, acho que está passando hoje lá no Abraão vai descer para o Negueve, meus irmãos, e ele vai chegar nas terras de Abimeleque. E o que ele chega lá, meus irmãos? Ele faz a mesma besteira que ele fez com o faraó. Olha, minha irmã, quem que é essa moça bonita aí? 90 anos, irmãos, pensa, 90 anos, meus irmãos, a Sara parecia que tinha 20. A minha irmã, a sua irmã, tomou-a e levou para os seus aposentos. Nós já vimos passados aqui, mas o que Deus fez? Deus entrou com intervenção, irmãos. Deus colocou a mão, porque o filho que ia nascer de Sara é de Abraão, meus irmãos, e não, meus irmãos, de um ímpio. E apesar de ser ímpio, tinha temor de Deus, que não entrou, meus irmãos, ali pelo adultério. Ele fala assim: se eu fizesse isso com a sua mulher, o Senhor destruiria todas as nossas vidas. Temor, apesar de ser ímpio, tinha temor. E hoje nós, meus irmãos, temos tantos comportamentos aí que o Senhor nos livra até os momentos, meus irmãos, que nós vamos dar as nossas cabeçadas, vamos dar as nossas caneladas. O Senhor vem, meus irmãos, e guarda a nossa vida, livra, fecha a nossa boca, Ele abre os nossos olhos, Ele desvia os nossos pés do mau caminho. E quando, meus irmãos, algo horrível está para acontecer, o Senhor vem e dá livramento. Por quê? Porque a providência de Deus está conosco. Não vamos fazer disso também, agora eu posso fazer o que quiser, andar para os caminhos que eu quiser. Não. Mas quando, meus irmãos, o filho da promessa estava sendo ameaçado ali com Abimeleque, o Senhor entrou com providência. A hora, meus irmãos, aqui que José está naquela prisão, naquela cova, a segunda cova, ele então fala, meus irmãos, ali, Deus mostra, apesar de nós não vermos nas entrelinhas, ou não vemos escrito aqui, nós vemos a providência de Deus na vida de José, guardando, dando certeza, dando confiança, dando descanso, o Senhor colocava nele que em algum momento ele ia sair dali. Por isso que ele fala: lembra-te de mim. Como aquele ladrão na cruz.
como aquele ladrão na cruz. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Será que ele imaginava tudo o que haveria de acontecer? Talvez não. Será que ele imaginava tudo? Será que ele tinha tudo detalhado o que ia acontecer? Talvez não. Será que José tinha tudo detalhado como ia acontecer? No 41 ele vai diante do faraó, porque o faraó tem um sonho também. Será que ele tinha tudo isso esquematizado? Vai ser assim, 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 assim. Lógico que não. Mas ele sabia que Deus estava trabalhando. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na nossa vida, amados irmãos. Deus está trabalhando na nossa vida. Por que nós estamos aqui hoje? Que é hoje? 27 de maio de 2021. Que eu estou aqui, nessa cidade, nessa casa, nessa família, nessa igreja, nesse momento, por providência de Deus. Ou nós cremos que Deus está no controle em cada detalhe, irmãos, ou nós tiramos a soberania de Deus e colocamos nós como soberanos a nossa própria vida. Salmo 139 fala assim, que todos os nossos dias estavam escritos no livro, antes de qualquer um dia se formar. O Senhor está na nossa vida. E quando nós vamos, como Abraão, quando ia dar uma derrapada, o Senhor vinha e tratava e trabalhava e falava para Abimeleque, não toque nela. Se tocar nela, você vai morrer, Abimeleque. Então, amados irmãos, Deus estava com José. Deus estava com José. E assim como aconteceu com Jesus, lá em Filipenses, capítulo 2, que ele vai descendo da sua glória. Nós louvamos agora há pouco, né? Ele vai descendo, ele sai do trono, ele tira a sua capa de rei soberano, se veste com roupa de homem, de humildade, se veste como homem, e não só como homem, ele se faz servo, e sendo servo, ele vem servir, e servindo, ainda servindo, ele vai morrer, e morrendo a morte mais horrível e mais terrível que havia na época. A morte mais horrível que existia, crucificação, morte de cruz. Jesus veio para morrer e morrer morte de cruz. Para que na cruz ele pudesse, meus irmãos, nos levar para o seu reino. Lembra-te de mim. Aquele copeiro esqueceu de José. Aquele copeiro se esqueceu de José, mas Deus não esqueceu de José. Os homens podem se esquecer da tua vida, os homens podem se esquecer, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Deus não se esquece de nenhum dos filhos seus. Não se esquece. E Jesus, quando ele está descendo, ele vai lá e morte de cruz. Aí começa, meus irmãos, a subida. E Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, nesse momento, José está na prisão, esquecido, ninguém se lembra dele. Seu pai pensa que está morto, seus irmãos pensam que ele está escravo, que está morto também, que nem tem mais nada. Todo mundo esqueceu de José, não só o copeiro, mas também o seu pai, sua família, seus irmãos. José está arriscado de tudo, está sozinho, numa cova novamente. Mas Deus está cumprindo seus propósitos. Deus está cumprindo seus planos. E os planos de Deus, como diz Jó 42, os planos de Deus não são frustrados. Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Isaías 14, 24 diz que, ou é 14, 24, ou é 24, 14, diz que tudo o que Deus quis, Ele fez. Tudo que Deus determinou, Ele executou. Tudo.
Tudo. Dá uma olhadinha nesse Isaías, para a gente finalizar aí. Isaías, deixa eu ver se é 14:24. 14:24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. José vai servir sua família, José vai servir seus irmãos, José vai servir seu pai, José vai conservar Israel vivo, José vai ser o tipo de Cristo, o tipo daquele que viria e morreria numa cruz e que nos daria vida eterna, vida para sempre, nos livraria da morte, nos livraria da fome, nos livraria da vergonha. Jesus fez isso conosco, assim como José fez isso com a sua família. Encerramos esse capítulo então dizendo que José está esquecido dos homens, mas não esquecido de Deus, esquecido do copeiro, mas não esquecido daquele que deu sonho para José, esquecido de todos, mas não esquecido daquele que faz toda a sua obra de graça e de misericórdia. O que eu aprendo com isso? Que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Que Deus cuida de nós nos momentos mais difíceis. Que Deus cuida de nós quando também estamos no momento de glória, para que o coração não se ensoberbeça. Então Ele cuida de nós em momentos difíceis, cuida de nós em momentos que está tudo tranquilo, e cuida de nós também no momento que José está lá, nós vamos ver semana que vem, que José está lá na pompa, está recebendo honras, está recebendo ali um grande cargo de governador de todo o Egito. Mas tanto de um lado como de outro, o Senhor estava cuidando de José. Amados irmãos, que nós aprendemos com esse capítulo 40, de que Deus está no controle da nossa vida. Isso é magnífico, isso é soberania de Deus. A soberania de Deus. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Nós precisamos entender que Deus é soberano, sim, mas em tudo que fazemos tem a responsabilidade do homem. Em tudo que fazemos, amados irmãos, tem a responsabilidade humana. Tem a responsabilidade humana. Aqueles dois ladrões na cruz, um decidiu crer em Jesus e falar para Jesus: Jesus, lembra-te de mim. O outro decidiu: não, Jesus é um impostor, Jesus é um embusteiro, Jesus se és filho de Deus, desce da cruz e tira nós daqui também. Enquanto um falou: se és Jesus, ou se és filho de Deus, o da esquerda falou: se tu és filho de Deus, o da direita disse: lembra-te de mim, porque tu és o filho de Deus. Amados irmãos, o Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus habita em nós. E quando nós olhamos para Jesus, nós não podemos falar para Jesus: se tu és. Não. Nós temos que falar: tu és. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei da Glória. Tu és o que me guarda. Tu és o que está comigo. Como diz o Salmo 23, tu estás comigo, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, portanto não temerei o que me possa fazer o homem. Nós vimos lá em Hebreus 13, na terça-feira. Deus está com as nossas vidas. Falei que ia finalizar em Isaías 14:24, mas vamos finalizar em Hebreus. Nós lemos na terça-feira, Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6.
Hebreus 13, 5 e 6. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. José estava contente com o que tinha, na posição que ele estava. Ele estava conformado com a situação? Não, porque ele queria sair de lá. Ele queria sair de lá. Mas ele estava triste, abatido, depressivo? Não. Seja o vosso costume sem avaria, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, quem disse? Deus disse. Não o quê? Não te deixarei, nem te desampararei. Apesar de estar nesta cova, esta segunda cova, que não foi lançada pelos irmãos, foi lançada agora pela esposa do Potifar. Eu não te desampararei. Versículo 6. Então, assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu, não temerei o que me possa fazer o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse Gênesis 40, Senhor, que mostra um homem de Deus, um homem, Senhor, que era teu servo. Um homem, Senhor amado, que tinha o coração cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio, Senhor amado, ó Deus, de certezas, Pai. Apesar de não saber como, apesar, ó Deus amado, de estar, Senhor, em situações difíceis, ele sabia, Senhor amado, de que o Senhor estava com ele. E por saber que o Senhor estava com ele, tudo o que lhe vinha à mão, ele fazia gostosamente. E por saber que o Senhor estava com ele, ele servia naquela prisão. Antes servia o capitão da guarda, agora ele está servindo os presos do reino de Faraó. Ó Deus, nós possamos olhar para tudo isso e saber, Senhor amado, que, ó Deus amado, não é o meio que faz o homem, mas é o homem que faz o meio. O homem não pode ser influenciado por meios, mas o homem tem que influenciar os meios no qual vive, onde está inserido. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos essa capacidade, dá-nos esse poder, dá-nos essa unção e essa autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Para que momentos difíceis não venham nos tirar a visão, não venham fazer, Senhor amado, como fez o ladrão que estava à esquerda de Jesus. Se tu és o Filho de Deus... Não, Senhor, tu és o Filho de Deus, é uma afirmação, e nós declaramos, porque o teu Espírito, Senhor amado, está em nós. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito do Senhor. Por isso nós declaramos, Senhor, pelo Espírito que em nós habita, nós declaramos: tu és o Senhor, o Rei da Glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse relato de Moisés, na vida de José, para que nós pudemos agora, Senhor, tantos anos depois, pudemos ler e ver a providência do Senhor na vida de um homem que estava injustamente passando por tudo aquilo. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos dá graça, força e vigor. Abençoa cada filho teu, cada filha tua, fortalece, Pai. E que esse Hebreus 13, 5 e 6 seja gravado nos nossos corações. Que toda essa palavra de Gênesis 40 seja gravada nos nossos corações. Que, ó Deus amado, Isaías 14, 24 seja gravado nos nossos corações. Para que nós saibamos que toda a providência e toda a soberania está nas tuas mãos. Não isentando os homens das suas responsabilidades, é verdade. Mas sabendo, Senhor amado, que o Senhor está conosco. Nos guardando, nos abençoando, nos livrando e nos dando, Senhor amado, nos dando, Senhor, graça em toda a nossa caminhada. Em nome de Jesus, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos assistindo, que virão assistir, sejam fortalecidos na graça que há em ti, Jesus. Porque a tua graça nos basta para viver, como o Senhor disse para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Glória a Deus, que esse Gênesis 40, que é uma bênção, como todo Gênesis é,
possa ser alimento para as nossas vidas por muitos dias, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a rica comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, o resto da semana abençoado em nome de Jesus. Cumprimenta teu irmão na paz do Senhor.